Oi galera, tudo bem? Olha só, hoje eu estava aqui em casa me lembrando de quando eu fiz o meu seminário teológico, eu fiz em regime de internato no CTMQ, no Centro de Treinamento Missionário, fiquei 2 anos morando e estudando lá. E um dos meus professores passou um filme muito legal para nós, que é um filme antigo, mas muito bom, com o Cuba Gooding Jr. e com a Beyoncé. É um filme que chama Resistindo às Tentações. Eu lembrei desse filme hoje e pensando sobre a situação de algumas pessoas que eu até venho conversando e sobre a minha própria situação também, eu achei bem conveniente falar sobre esse assunto. Muitas pessoas tem dificuldades para lidar com as suas tentações. E eu vou aqui dar 2 dicas preciosas para você sobre como você pode resistir às suas tentações. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de tentação é que ser tentado não é pecado. Então é a primeira coisa que você já tem que colocar na tua cabeça, porque o diabo ele se aproveita muito disso. Ele já começa a implantar a culpa, o desespero, o medo, a vergonha, a inércia espiritual em nós quando nós somos tentados. Ele já começa a contar um monte de mentiras, a nos diminuir, a nos enfraquecer, só pelo fato de ser tentado. Mas eu quero que você entenda isso e é necessário que você entenda. Ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas até Jesus foi tentado. Então imagine eu e você, né? Agora tem uma grande diferença entre ser tentado e cair na tentação. Então a primeira coisa, se você está sendo tentado por um sentimento, por um pensamento, por um desejo, por uma vontade, não se sinta um derrotado, não se sinta menor. Pelo contrário, se sinta grande, se sinta vitorioso, porque é um sinal de que Satanás não está contente com você. É um sinal de que Satanás está preocupado em fazer você cair. Ser tentado é a certificação de que o diabo está preocupado conosco, de que nós estamos fazendo os demônios pensarem em nós de alguma forma, né? Então, não fique triste por ser tentado, mas se alegre, levante essa cabeça e crie forças para resistir a essa tentação. Agora eu quero te falar de um versículo bíblico que infelizmente, poucos cristãos comentam, memorizam, refletem e aprendem com esse versículo. Nesse versículo, a gente encontra muitas verdades sobre tentações. O versículo diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. A primeira verdade ou garantia desse versículo é que nós não seremos tentados acima do que nós podemos resistir. Cara, isso é uma maravilha. Eu vejo muita gente que se aconselha comigo, discípulos, que eles me falam assim: Pastor Miguel, eu não consigo, eu não aguento, é irresistível. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Eu digo: opa, isso é uma mentira. É uma mentira porque você consegue, você pode, nenhuma tentação que você possa sofrer é maior do que a sua capacidade de resisti-la. Você ouviu o que eu falei agora? Nenhuma tentação que você possa sofrer é maior do que a sua capacidade de resisti-la. É uma garantia bíblica, é uma promessa que está nesse versículo. Deus não deixará você ser tentado acima do que você pode resistir. Todo pensamento, todo desejo, todo desvio, toda fortaleza, todo impulso, toda vontade que você tenha na tua carne, na tua mente, nas tuas emoções, é menor do que a tua capacidade para resistir isso. Então pare de aceitar esse pensamento de que esta tentação é maior do que você ou que essa tentação é irresistível. Isso é uma mentira. A verdade é que você é maior do que todas as tentações que você possa estar passando. Segundo, nesse versículo, na segunda parte, diz assim, Antes, com a tentação, dará também o escape. Cara, isso é uma garantia bíblica que não é um pastor, não é eu, não é um psicólogo que está falando. É a Bíblia que está garantindo que toda vez que vem uma tentação, vem também um escape. É uma garantia bíblica, é um combo.
A tentação já vem com escape. Tem gente que fica grilado, né? E fica pensando assim, pô, mas que escape que é esse? Tem gente que acha que é um anjo, né? Que vai aparecer na sua frente, uma fumaça no chão, um raio de luz que vem do céu, e uma voz vai vir e vai falar para você, Miguel, não encoste nisso. Não é assim. Às vezes o escape é alguma coisa simples que vai tirar você daquele momento de loucura, daquele frenesi que você está. Porque a verdade é que quando a gente está sendo tentado, né, a gente perde um pouco da nossa razão, a gente perde um pouco da nossa sanidade, a gente fica inconsequente. A gente realmente fica ali naquela batalha travada com aquele pensamento, com aquele desejo. Isso é muito forte. Então, às vezes, o escape é uma coisa simples que te traz de volta para a realidade de quem você é. É uma coisa simples que quebra esta bolha, que estoura essa bolha e te traz de volta para a verdade do que você está fazendo, ou pensando, ou desejando. Muitas vezes você está ali, faço ou não faço, quero ou não quero, vou ou não vou, pego ou não pego, ligo ou não ligo, e uma coisa banal, simples acontece. Um cachorro late, uma janela bate, o celular vibra, ou alguém bate na porta, o chuveiro queima, né? Às vezes acontece uma coisa simples, que é para quebrar aquele caminho que você está fazendo em direção ao pecado, para dar um pause ali e você ter a possibilidade de retomar o caminho, de fazer um giro, né, de dar uma conversão nesse momento. Então fique atento a esses pequenos detalhes que acontecem no caminho da tentação, porque uma coisa é verdade, nós somos seres habilitados para pecar e nós somos, modéstia à parte, muito bons nisso. E o pecado não é uma casca de banana, né, que você está andando, escorrega, pequei. O pecado é uma coisa planejada e nós somos experts em planejar os nossos pecados. Então demora entre o momento que você pensa em pecar até o momento que você peca. E é nesse caminho que Deus vai providenciar um escape. E eu sempre falo para as pessoas que me cercam, que me pedem ajuda, que nós precisamos aprender a fazer a oração do escape. Se a Bíblia diz que tem um escape nesse versículo, então no momento que você estiver sendo tentado, ou até mesmo fora do momento da tentação, ore sempre para que Deus te mostre um escape, para que Deus abra os teus olhos para ver o escape cada vez que você estiver sendo tentado. Clame por esse escape. Eu vou usar uma palavra forte aqui, você pode exigir esse escape, porque a Bíblia garante que tem um escape. É uma garantia bíblica, é uma promessa que está nesse versículo. Então, no momento, ore. Peça para Deus, Senhor, onde é que está o escape aqui nessa situação? Por onde que eu vou? O que eu faço? Então, cara, esse versículo, ele nos obriga a concluir uma coisa. Que toda vez nós temos a oportunidade de escolher. Ou cair na tentação, ou fugir pelo escape. Não me venha com essa de que foi irresistível, não consegui, era maior do que eu, era incontrolável. Isso não existe. Toda vez que tem uma tentação, tem o escape. Você tem sempre a alternativa A e a alternativa B. Ou cair em tentação ou fugir pelo escape. Clame pelo escape, fique atento ao escape e corra para o escape quando você ver que ele apareceu. Ligue para alguém, se alguém te ligar, fique conversando com essa pessoa, puxe assunto. Se o chuveiro queimar, tome banho na água fria mesmo. Se o cachorro latir, vai lá, vai dar um passeio com ele. Fuja pelo escape. E falando em fuga, já quero falar do segundo conselho, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. O apóstolo Paulo, no discipulado com Timóteo, ele escreve o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Tem gente que acha que fugir é uma atitude de fracos, mas eu quero dizer uma coisa, que fugir é para quem é muito forte. Fugir é para quem é muito corajoso. Fugir é para quem está muito decidido a viver uma vida santa. E fugir aqui é literalmente sair da situação, tá? Não é
Vamos tirar esse verbo, essa palavra, da nuvem. Tá? Eu estou falando aqui em termos bem práticos, eu estou falando em termos bem técnicos mesmo. Quando você estiver diante de uma situação, fuja, saia dali, saia de perto desta pessoa, saia deste lugar, saia da frente desse computador, saia desse banheiro, saia desse carro, saia dessa cidade, saia desse site. É necessário você realmente se mover, é realmente necessário você correr, é realmente necessário você andar, se mova, fuja. É impossível você ficar num lugar. Tem gente que fica confiadinho, né? Quando começa a orar, começa a crescer espiritualmente, se sente forte, né? Aí, por exemplo, o cara bebeu lá 20 anos da vida e depois acha um emprego como barman. É claro que ele vai cair em tentação, velho. Você tem que fugir dos lugares, das circunstâncias, das pessoas, das coisas que provocam desejos pecaminosos em você. Aí alguém vai dizer assim, mas todo mundo vai, mas todo mundo tem, mas todo mundo faz. Mas a tua mãe já falava que você não é todo mundo. Se você é um cara que está sendo tentado em alguma coisa, frequentemente você é uma pessoa que inspira cuidados. Você tem que ficar isolado como uma pessoa que está se tratando, como uma pessoa que está doente, que precisa às vezes ficar internada, que precisa ficar em casa, que precisa ficar em repouso. Se você é uma pessoa que quer vencer as suas tentações, fuja das situações que te colocam, que te provocam e que te tentam. Mesmo que todo mundo esteja lá. Se essas pessoas têm força para resistir, beleza, joinha, mas você não tem. Se é o teu celular que te faz pecar, então quebre esse celular. Se é o teu computador, então destrua esse computador, venda. Se é a internet, então tira a internet da tua casa. Compre um tijorola só para receber ligação, velho. Mas o que você não pode é ficar ou estar num lugar ou perto de pessoas ou numa circunstância que provoca as tuas tentações. Um exemplo claro disso é José do Egito, que a galera pensa que ele era primo irmão de Deus, né? Porque ele foi santo, porque ele não transou lá com a esposa do Potifar, que ela queria comer ele, né? Mas a verdade é que já estava rolando umas preliminares ali. Eles já estavam sozinhos em algum lugar. Provavelmente eles já vinham flertando, ela já vinha investindo em José há algum tempo, né? A gente sabe bem como é esse caminho, né? Provavelmente eles já estavam conversando ali pelo WhatsApp e tal, né? Já estava rolando uma parada ali. Até eles chegarem dentro de um quarto e alguma coisa tá rolando, já estava rolando umas preliminares. Ela já tinha tirado até a capa de José. E quando ele viu que ele ia fazer uma besteira, meu irmão, ele vazou dali sem roupa e tudo, deixou até a capa. É literalmente você fugir da situação. Corra até o Paraguai. Não pare de correr enquanto você sentir que você está seguro. Será que você está me entendendo? Acho que você está me entendendo, né? É difícil? É. Vai contra todos os teus impulsos? Vai. Mas não é impossível. E a segunda parte desse versículo, ela diz assim, ó. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Ande com pessoas que estão andando com Deus. Se você ficar perto de pessoas que querem pecar, você vai pecar junto com elas. Agora, se você ficar perto de pessoas que querem se consagrar, você será consagrado pela companhia delas. Ande com pessoas. Aqui fica um toque, cara, que a gente pode conversar em outro vídeo, sobre relacionamentos. Quem são as pessoas com quem você está andando? As tuas tentações têm muito a ver com as pessoas que você se relaciona, com os teus amigos, com as tuas amizades, com a galera que você conversa na internet, no celular, no WhatsApp. Procure pessoas que te aproximam de Deus e extingua da tua vida pessoas que te liberam, que te provocam, que te influenciam a pecar. Seja radical nisso. Mas é meu amigo, mas eu conheço faz tempo, mas é minha namorada, é meu namorado, eu gosto, eu amo. Cara, que amor é esse que vai te levar para o inferno, que está te fazendo pecar, que está te afastando de Deus? Cara, tem maneiras gentis de fazer isso, não precisa ser tão arrogante como às vezes eu sou, tá? Mas você comece a diminuir o contato com essas pessoas e procure se aproximar de pessoas que te aproximam de Deus. Essas pessoas muitas vezes elas vão chegar a ser duras com você, porque elas vão te falar verdades, elas vão te confrontar, elas vão te mostrar realidades sobre você mesmo, mas estar junto com elas
vai te aproximar de Deus. E eu sei que enquanto você está me ouvindo aqui, você já está até colocando aí na tua cabeça, já está lembrando, já está fazendo uma lista de quem você deve se afastar e de quem você deve se aproximar, beleza? Entenda uma coisa, nós vamos ser tentados até o último momento da nossa vida. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, você está em obras até o dia que você morreu, até o dia que Jesus voltar. Então não pense assim, eu queria nunca mais sentir esse desejo. A ausência de tentações é uma coisa impossível, é uma coisa que nunca vai acontecer. Sempre e para sempre, né, até o fim da nossa vida aqui na Terra, nós estaremos sendo tentados. Mas nós temos que estar atentos e vigiar, né, e cuidar para não cair, beleza? Mas alguém pode estar pensando assim, mas eu já caí, ou eu caio, ou se eu cair, o que que eu faço? Então eu quero te falar de um versículo que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é o único pecado que não pode ser perdoado? É o pecado que não é confessado. Ouviu essa? O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado que não é confessado. A confissão precede o perdão. Quando você pecar, rola aquela vergonha, rola aquela sensação de ser um lixo, rola aquela vontade de morrer, daí você já quer faltar ao culto, você não quer ir na célula, você não quer falar com ninguém, daí você já pecou, daí você pensa, o que é um peido para quem já tá cagado, daí você vai lá e peca de novo, e daqui a pouco isso vira um vício, vira uma rotina. Cara, quando você pecar a primeira vez, te tranque no teu quarto, procure um lugar, dobre os teus joelhos e ore, ou fique em silêncio se você estiver vazio, frio, não souber o que falar, mas fique ali até você sentir que você foi perdoado, até você sentir que Deus te perdoou. E eu quero te lembrar de uma coisa aqui, confissão não é um sentimento, tá? Porque tem gente que pensa assim, eu não estou sentindo vontade de me arrepender, eu não estou sentindo vontade de confessar, eu não estou sentindo vontade de orar. Meu amigo, confessar, se arrepender não é um sentimento, é uma decisão. Mesmo contra a tua vontade, vai lá, dobre os teus joelhos, vá para o culto, vá para a célula, ligue para o teu discipulador, para o teu pastor, confesse o teu pecado, peça perdão, corra em busca desse perdão. Sabe quando a gente está lavando a louça do domingo e a gente quebra uma taça da nossa mãe, que ela ganhou lá no enxoval, no dia do casamento, faz 25 anos? Aí a gente corre, né? E pega todos os cacos, joga na lata do lixo, pega aquela sacola, coloca na lixeira, o caminhão do lixo passa, leva embora, daí chega o domingo que vem, a tua mãe vai preparar o almoço de novo. Meu filho, parece que tá faltando uma taça aqui. Aí você disfarça, né? Opa, não sei. Às vezes a gente faz assim com Deus. Só que Deus já viu os cacos, Deus já viu que a taça quebrou. Então, quando você pecar, junte os cacos e corra para Deus. Tá aqui, ó. Pequei, errei, me perdoa, me limpa, me lava. Esse versículo diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o versículo começa com um se confessarmos. Deus não é intrometido, Deus não vai invadir esse espaço. Ele precisa da tua confissão para te dar o perdão dele. Confesse. Se você cair, corra para a confissão. Se você acha que não consegue fazer isso sozinho, como eu já falei aqui, confesse para um amigo, para um discipulador, para o seu líder de célula, para o seu pastor. É até melhor que você coloque uma nova força aí para lutar junto com você contra esse sentimento, esse pecado. Claro que tem muito mais coisa que a gente poderia falar sobre tentações e gostaria que você deixasse aqui nos comentários dicas ou formas que você, estratégias espirituais que você tem desenvolvido ao longo da tua vida cristã para vencer as tuas tentações também. E se você precisar de uma ajuda também, quiser escrever aqui nos comentários. Vamos nos fortalecer juntos e juntos resistir às tentações para que todos nós cheguemos ao céu e encontremos o nosso Senhor, porque lá sim a gente nunca mais vai ser tentado, beleza? Deus abençoe você e a tua família.